Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Irmãos, a promessa de Cristo de oferecer a vida para que tenhamos vida. E ele ofereceu a vida dele. Houve a morte, o sacrifício vicário, houve a ressurreição e em seguida houve a ascensão. Os capítulos falam sobre isso, os capítulos dos evangelhos. 4 evangelhos relatam, muitas outras passagens relatam. No Antigo e no Novo Testamento é mencionado. A promessa se cumpriu. Cristo veio. Mas um destaque nesse texto é que Jesus veio mediante uma ordem do Altíssimo, uma solicitação do Pai. Todo aquele que o Pai der a Jesus, irá a ele. E quem for a ele, Jesus jamais o rejeitará. Então, o Pai, o Deus Pai, está ligado nessa história da salvação plena e abundantemente, completamente. Como está ligado a história e a vida de Cristo e também a pessoa presente do Espírito Santo. Quando ele disse, lá no versículo 38 do capítulo 6, que ele desceu dos céus, não para fazer a vontade dele, de Jesus, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E quem foi que enviou Jesus? Foi Deus. E esta é a vontade de Deus, que nenhum dos que ele der a Jesus se percam. A questão que eu me perguntei, por que Deus seleciona este ou aquele? Porque eu aprendi e tenho aprendido cada dia mais. Deus preparou uma situação. Aquele que crer em Cristo como seu único e suficiente remidor, salvador, este será separado. Então, é preciso a obra e a vida de Cristo para que o Pai possa separá-lo. Deus não pode separá-lo sem que esta pessoa tenha reconhecimento profundo sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É um processo claro. Deus preparou tudo. Deus quer formar, ampliar, multiplicar a sua família. E está fazendo isso através dos méritos de Cristo Jesus. Mas Deus colocou que para separar aquelas pessoas e acolhê-los com a sua graça, cada uma dessas pessoas tem que entender e crer naquele que remiu todos os pecados. Porque, irmãos, tenho aprendido que não há um justo nenhum sequer, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, estes serão resgatados. O Pai permitiu que o Filho viesse e fizesse a obra plena e nos concedesse a nova vida, o novo tempo, de glorificar o nome de Deus e de Cristo Jesus, não somente anunciando o Evangelho, anunciando o Salvador,
anunciando a obra de Deus, mas também, irmãos, seguindo em santidade. Não basta somente falar, anunciar, porque é muito evidente, necessário o testemunho. E o testemunho daqueles que se separaram do mundo não pode ser teórico, tem que ser prático. Então, devemos sim, cada vez mais, nos monitorar pela orientação sempre presente do Espírito Santo e estarmos nos santificando, aceitando as orientações do Senhor, para podermos brilhar, dar um testemunho e falarmos de Cristo Jesus e pelos méritos e por causa e para a causa de Cristo Jesus, nós fomos alcançados. Vamos propagar esse evangelho. Porque aquele que o Pai der a Cristo, Jesus de maneira nenhuma vai rejeitá-lo. Mas o Pai só dará a Cristo aquele que crê que Cristo é o seu Salvador. Aquele creu e o Espírito Santo sonda as intenções e o coração, o Espírito Santo sabe da verdade cada um de nós, ele vai saber quem disse, quem sentiu a vontade e a verdade de querer realmente seguir Jesus Cristo, de acreditar em Cristo como seu Salvador. Esses serão selados e Deus o concederá a Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, e o próprio Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. Porque aqui o executivo presente é o Espírito Santo. Estará nos guiando, nos orientando e nos santificando para podermos sim glorificar o nome de Deus. A obra toda, plena, do começo ao fim, é de Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Os três se reuniram num só. E é impressionante isso, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão interligados plenamente e fizeram e estão fazendo a obra plena para resgate das vidas. Nós somos os benditos alcançados. E aí ficou claro para mim, a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para Cristo e nele acreditar como seu Salvador, a vida eterna. E ele será ressuscitado. Glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo, pelos méritos também direto e reto dentro de nós, do Espírito Santo, quando nos cela, nos monitora, nos guia e nos amadurece em dependência. Quanto mais dependentes de Cristo, mais próximos nós seremos de Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe e glorifique a sua obra através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.